tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2013, domingo. O verbete é de número 2537. Tem 6 páginas, 49 logias e 11 máximas. O tema é inteligência artificial. A especialidade é tecnologia. Quem redigiu o verbete com muita inteligência natural foi o professor Rômulo, que está aí muito bem assessorado. Definição. A inteligência artificial é a sub-área da ciência da computação responsável por pesquisar e propor a elaboração de dispositivos computacionais capazes de simular aspectos do intelecto humano ao modo da capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. A inteligência artificial simbólica, embasada na hipótese de sistema de símbolos serem o meio necessário e suficiente para ações inteligentes em geral. A abordagem da IA conexionista subsimbólica, simulando os componentes cerebrais. A IA probabilística, os múltiplos modos de inteligência do ser humano. A falta de consenso sobre a natureza das inteligências humanas e subhumanas. As diferenças entre instinto e inteligência. A relação entre percepção e inteligência. Eu li apenas algumas linhas, tem umas 30 linhas aí, a fatologia. A energia consciencial afetando o funcionamento de computadores e equipamentos em geral. A precária comunicação com consciência através da transcomunicação instrumental. A vivência da projetabilidade lúcida, mostrando a consciência ser mais complexa comparada à relação mente-corpo humano. Agora, nós temos na argumentologia o tópico das aplicações. 7 aplicações de inteligência artificial encontradas no cotidiano da atual era da supercomunicação global. Agora, na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Autômato humano, inteligência evolutiva, inteligência técnica e máquina consciencial. Frase enfática. A autodescoberta da própria natureza extrafísica evidencia para a consciência lúcida o teto máximo da inteligência artificial, a cognição humana simulada sem qualquer autoconsciência. Você já ponderou sobre a natureza e o alcance da própria inteligência? São superiores, iguais ou inferiores à inteligência artificial? Como obteve tal conclusão? Aqui talvez é bom falar, você já ponderou sobre os atributos da natureza e o alcance, né? Eu vou pôr aí, tá? Para ficar mais claro. Na filmografia específica, nós temos 5 filmes indicados aí. Na bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. E na webgrafia tem 5 pontos. 5 fontes. Agora, aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Dispositivo, recurso, sistema, simulação, automação. Autonomia, processamento, mecanismo, antropomorfia, lógica, robótica, heurística, cibernética, matemática, eletronáutica, funcionalidade, tecnopensanidade, tecnologia, intrafisicologia e mentalsomatologia. O verbete hoje do dicionário é arautologia, o argumento é imperativo-lógico. Ele tem uma página e meia, tem 45 itens, tem 4 contra ou antagonismos, etc., tal, contrapontos, e tem, nós vamos colocar aí um mega pensando. Agora,
Os questionamentos. Tenho 35 anos e desde criança sempre me emociono quando escuto algum relato paranormal, chegando até a chorar. Também tenho pressentimentos e sinais de fatos que acabam acontecendo, além de arrepios no corpo. Já tive um sonho bem lúcido, em que me vi fora do corpo, conversando com uma concierge, que me disse que estava sempre ao meu lado, me auxiliando. De repente me assustei, me vi deitado, voltei para o corpo e acordei. Gostaria de saber a opinião do senhor. Seria algum indício de parapsiquismo? Não há dúvida, né? Isso aí pode ter sido, se um encontro extrafísico. Essas coisas ocorrem. Você tem que desenvolver o processo. Outro aqui. O karma é lei natural imutável ou lei planejada e implantada por consciências superiores? Não. O karma é uma coisa natural, que é o resultado normal e natural das energias da pessoa. As energias atraem, os afins se atraem. E se é uma lei implantada, é passível de falhas na elaboração e erro de planejamento? Não. Se for passível de falha, pode ser protestada, revogada, anulada? Não, isso tudo é bobagem. Só, aqui, ó, você joga energia, a energia dá uma resposta para você. Ou vem um revertério ou vem um retorno positivo. O problema é esse. Mas tudo é conversa fiada. Se determina onde nascemos ou nasceremos, em meio de qual comunidade ou família, pode haver falhas na hora do reencarne? Não, pode haver, é a pessoa, quer dizer, a consciência que está ressomando, que ela cria problema. O maior problema que tem é a chamada eclâmpsia, quando intoxica a mãe, e às vezes morre o feto e morre a mãe. Isso aqui é. Alverbetógrafo Rômulo. Na Estrangeirismologia, página 14, final da segunda linha. Que são os sistemas de Swarm Intelligence e os Shatterbots? Ok. Esse sistema de Swarm Intelligence, na verdade, esse Swarm quer dizer enxame, né? Então, existem algumas soluções para problemas do mundo real que são baseadas, na verdade, no funcionamento de como os insetos se comportam. Então, por exemplo, tem um outro lugar aí que eu coloco, por exemplo, sistemas baseados em colônias de formigas. É um exemplo de Swarm Intelligence. Então, às vezes, abelhas, formigas, peixes, o comportamento desses, vamos dizer assim, sub-humanos, né, no caso, servem de fazer uma analogia para a resolução de algum problema. Então, às vezes, tem várias soluções de alguma coisa que se faz que é baseado nisso. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aí no caso, por exemplo, do colônia de formigas, né? Por exemplo, roteamento de tráfego é um exemplo que eles já conseguiram fazer assim, com relativo sucesso, baseado em como que se funciona uma colônia de formigas. Né? Que a formiga tem um processo lá do feromônio, que ela, à medida, por exemplo, quando uma formiga sai do formigueiro, ela começa a andar aleatoriamente. No momento que ela encontra comida, ela volta para o formigueiro e ela vai soltando aquele feromônio. Isso vai servir como trilha para as outras formigas irem atrás e elas vão tentando achar aquele mesmo caminho. Então, o que a pessoa fez foi pegar esse funcionamento, né, de uma colônia de formiga e, vamos dizer assim, fazer uma analogia implementando um algoritmo que serviu para resolver um outro problema que não tem nada a ver com a colônia de formigas, né, na vida real, né, mas só para entender assim, o que é. Então, ele é uma ideia, né, que a inteligência artificial às vezes usa esses mecanismos. Né. Os chatterbots, na verdade, são programas que simulam a conversação com uma pessoa. Né, hoje, um dos mais conhecidos é um programa chamado Alice. Né, aí na fotologia eu coloquei um que, na verdade, é mais histórico, que é o ELIZA. Né, que, no fundo, se você entrar lá na internet, você pode até digitar lá, Alice, Chatterbot, Alice, você vai achar. Né, então, simula como se fosse uma pessoa conversando com você. Claro que aquilo não é uma pessoa, né, a conversa é limitada, mas ele faz, vamos dizer assim, buscas em determinados padrões de palavras que a pessoa escreve no texto e ele consegue, vamos dizer assim, enganar, né? Que é esse que é o objetivo no fundo. Enganar, passar como se fosse por uma pessoa, que na verdade não é. Então, o Chatterbot é isso. Na fatologia, página 14, final da 7ª linha, em que consiste a lógica paraconsistente? Ah, tá. A lógica paraconsistente, na verdade, é um tipo de lógica em que vamos dizer, é uma lógica chamada não clássica, por quê?
porque ela admite que uma coisa possa ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa, né? Inclusive, uma das pessoas que ajudou a desenvolver essa lógica é um brasileiro, né? É um brasileiro, que é o professor Newton da Costa, que propôs, um dos que propôs essa ideia dessa lógica, e eles têm tentado usar dentro da inteligência artificial essa lógica paraconsistente para retratar principalmente o raciocínio do senso comum. Porque o ser humano, né, a gente, né, no nosso modo de fazer, analisar as coisas e os problemas, quer dizer, quando você fala uma determinada frase, aquilo não necessariamente é verdadeiro. Pode ser verdadeiro num contexto, pode ser falso em outro. Então, que aquela lógica mais estrita, que é a lógica clássica, né, onde uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa e não há outra hipótese, né, ela limita, às vezes, muito para você chegar numa solução, dependendo do tipo de problema que você está lidando, principalmente quando tem relação com essa coisa do raciocínio do senso comum, né? Então, a lógica paraconsistente, ela é uma lógica que propõe, vamos dizer assim, o princípio do terceiro excluído, como é chamado, que é exatamente essa ideia de ou é tudo verdadeiro ou é falso, né? Isso é banido. Então, é admitido você ter, vamos dizer assim, uma inconsistência dentro daqueles dados contraditórios dentro daquela informação. É por aí. Ainda na fatologia, página 15, quinta linha de baixo para cima. Como foi o teste de Alan Matheson Turing e o experimento do quarto chinês proposto por John Roger Searle? Ok. O teste de Turing, como ficou conhecido, né? Na verdade é chamado, às vezes hoje o pessoal chama de jogo da imitação. O Turing é exatamente considerado o pai da computação, né? Ele escreveu um artigo, eu até coloquei aí na bibliografia, um artigo em 1952, antes do surgimento do termo inteligência artificial, aonde exatamente nesse artigo a pergunta dele era: as máquinas podem pensar? E ele fez todo um discurso, ele faz toda uma apresentação de vários argumentos por que a máquina não teria nenhum problema em pensar. É interessante que a única hipótese que ele admite como possibilidade de contra-argumento é exatamente a clarividência. Eu acho interessante porque é um cara, teoricamente, da eletronáutica, mas ele admite que a clarividência, por exemplo, os fatos que admitiam a clarividência, poderiam colocar isso em xeque, né? E outro exemplo que ele dá também interessante no artigo é a Helen Keller, que ele mostra como que uma pessoa com tantas limitações podem aprender. Então ele está mostrando que o fato da gente colocar, a pessoa é capaz de fazer isso ou aquilo, né? A gente tem que se questionar, né? Que às vezes a gente achar que uma pessoa é capaz de uma determinada coisa, a pessoa não é inteligente. Ou o que demonstra inteligência é um determinado tipo de atitude, né? Então isso é interessante. Então o teste dele, que ele propôs, era como se fosse assim: você coloca uma pessoa atrás de uma parede e a pessoa só interage com aquela pessoa através de como se fosse de um monitor. Ela não sabe se do outro lado tem realmente um computador ou uma pessoa. E você vai se comunicando com aquilo que está do outro lado da parede. Se, por acaso, você conseguir pegar a pessoa e substituir por um computador e a pessoa não notar a diferença, então é porque passou no teste, vamos dizer assim. Então, aquilo conseguiu simular o comportamento humano. Porque na hora que ele começou a perguntar, o problema é o que é inteligência? Então, ele, em vez de propor, para resolver essa questão, vamos pensar da seguinte maneira: a questão do ponto de vista do efeito. Se eu colocar uma máquina para interagir com uma pessoa e a pessoa achar que ali não é uma máquina, mas é uma pessoa, então ele falou, ela passou no teste de inteligência. Foi isso que ele propôs, né? Então hoje, o Turing, esse é o teste de Turing, né? Então, por exemplo, esses chatterbots que a gente estava falando, eles tentam ser softwares que passam no teste de Turing. Até hoje, ainda não tem nenhum que, vamos dizer assim, que eles admitam que tenha passado no teste de Turing, porque isso exige, né, reconhecimento de fala, reconhecimento de voz, de contexto, de saber tudo do significado. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, é complicado. Agora, o experimento do quarto chinês desse John Roger Searle. Ele é um filósofo que ele fez um contra-argumento ao pessoal, a alguma parte da comunidade de pesquisadores da IA, que achavam que as máquinas poderiam pensar no futuro. Então, o que ele propôs como uma ideia de um experimento hipotético que seria uma contra-argumentação? Que ele exatamente coloca que o computador não tem consciência. Então, como é que ele propôs isso? Ele propôs o seguinte: você tem uma sala fechada, onde tem uma pessoa lá que só sabe o idioma inglês, por exemplo. E ela tem lá um manual
com um monte de fichas descrevendo o que ela tem que fazer. Ela não entende nada de chinês, mas ela está dentro de uma sala que tem um monte de coisa escrita em ideogramas chineses e que ela tem que manipular aqueles ideogramas. Só que ela não entende nada de chinês, só que ela tem um manual escrito em inglês que diz, ó, se aparecer isso, você coloca aquilo. Se aparecer isso, você escreve isso. E do outro lado da sala, só por um buraco, a mesma ideia lá mais ou menos do túnel, você tem uma pessoa que está passando, aí sim uma pessoa que entende chinês e que está falando chinês. E vão passando as instruções ou perguntando coisas para quem está dentro da sala. Quem está dentro da sala não sabe nada de chinês, mas tem o manual. Ó, pega esse ideograma, joga com esse e tal. E ela pega, escreve aquilo na folha e devolve para quem está do lado de fora da sala. Para quem está do lado de fora da sala, pode achar que a pessoa que está lá dentro entende chinês. Mas, na verdade, ela não entende. Então, o que ele quis mostrar com isso é que o computador, do mesmo jeito, ele manipula símbolos, mas ele não entende dos próprios símbolos que ele manipula. Então, ele não tem consciência. Agora, o interessante, né, desse argumento, a única coisa que é falha, na minha opinião, na questão do Searle, é o seguinte, porque para ele, a consciência ainda é um produto do cérebro. É aí onde que eu acho que ele vai, né, que é onde que ele se equivoca mesmo. Né? Então, ele admite que o computador nunca vai ter consciência, mas, ao mesmo tempo, ele acha que a consciência é um produto do cérebro. Então, ele, apesar de ter dado um bom argumento, né, para a questão, ele ainda tem uma posição bem ainda materialista, né, a respeito da consciência. Legislogia, página 16, primeira linha. Poderia detalhar as 3 leis da robótica proposta por Isaac Asimov? Posso sim, eu trouxe aqui porque eu não vou saber, né, eu não saberia de cor as 3 leis. Então eu trouxe um papel porque eu sabia que alguém provavelmente ia perguntar isso aí. Bem, o Isaac Asimov é um escritor de ficção científica, né, e ele propôs, na verdade, 3 leis da robótica, que a ideia era com que a preocupação principal, né, que quando se fala em inteligência artificial, um monte de coisa, é até que ponto a máquina, você deixa tudo ao controle da máquina, né? Então, ele propôs aqui, por exemplo, na primeira lei dele, ele colocou, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. Essa é a primeira lei. A segunda, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, ele está tentando evitar que o robô, por exemplo, a mando de outro, por exemplo, ou cometa um homicídio. Né? E a terceira lei é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito nem com a primeira, nem com a segunda. Então, quer dizer, ele criou como se fosse uma hierarquia, né, de leis, né, que se por acaso se seguisse isso, você, vamos dizer assim, manteria as máquinas sob o controle humano, sob o domínio humano. Né? E vamos dizer assim, para propósitos mais pacíficos, né? Até certo ponto seria isso. Então essas são as 3 leis da robótica. Tem gente que já até acrescentou lá uma lei 0, mas eu deixei assim porque essas são as mais conhecidas. Né? Em uma projeção cuja lucidez foi superior à vigília física, viu ao alto e muito ao longe uma comunex muito bela, de luz dourada e de arquitetura piramidal, lembrando os antigos egípcios. Tentei ir até lá, mas faltou energia e fiquei muito distante de conseguir. O que deveria ter feito para ter chegado lá? O professor tem alguma notícia de comunex avançada próxima ao espaço parageográfico de Votuporanga e Fernandópolis, no Nordeste Paulista? Poderia se tratar de alguma comunex avançada? Não, eu não tenho notícia disso aí, eu não sei nada a respeito. Agora, para você ir até lá, você tinha que ter exteriorizado a energia e raciocinado seriamente ir até o local, sem nenhuma emoção, bem friamente. Aí, às vezes, poderia melhorar. O que deve ter acontecido com você é o seu comocionalismo na hora. Professor, qual a sua opinião sobre o uso de imagens, signos e abreviaturas nas obras literárias? Não, eu acho que essas coisas têm que ser usadas com muita parcimônia, ponderando muito. Abreviatura é uma coisa muito positiva. Agora, signos, isso já tem muita bobagem na vida, e imagens também. E é muita besteira que tem sobre sacralização das coisas. Então, às vezes é melhor ser prudente e não estar usando muita coisa, não. O problema é explicitar tudo. Quando for usar, vê se explicita, se explica, se a coisa fica mais clara. Álvaro Betógrafo. Na página 17, em debatologia, segunda e terceira linhas, poderia expandir a inteligência artificial
reacendeu o debate sobre a natureza da consciência, a identidade e a localização da mente? Então, quando a inteligência artificial, você vê que ela nasceu, assim, eles consideram o nascimento da inteligência artificial em 1956, né? Foi quando nasceu essa ideia. Então, a primeira questão, como o Turing tinha colocado, era se as máquinas poderiam pensar, né? Em algum dia, se as máquinas seriam capazes de pensar. Então, na hora que você começa a fazer esse questionamento, de alguma maneira, acaba levando essas discussões filosóficas, né? Afinal de contas, então, o que é o pensamento, o que é a consciência, onde que está localizada a consciência, né? Então, ela reacendeu esse debate, porque, no fundo, a ciência convencional, ela, vamos dizer assim, alijou, né, o estudo da consciência durante muito tempo. E tanto é que hoje, os pesquisadores da IA, eles usam essa expressão e falam, a consciência é o elefante branco na sala da IA. É exatamente esse, eles usam esse termo. É o elefante que está lá, que ninguém sabe exatamente o que fazer com ele e como é que lida, né? Então eu acho que nesse aspecto foi positivo exatamente por isso, porque eles viram que é uma coisa que não tem como fugir. O problema está aí, né? Então ela reacendeu mesmo esse debate, em função disso, que aí evidentemente tem os adeptos daqueles que acham que vai ser possível e tem aqueles que defendem que não será possível, né? Então, entre essas duas coisas, por isso que eu acho que a condição da própria vivência com as próprias energias, a projetabilidade lúcida, é que vai mostrar para a pessoa que não tem jeito. Isso é uma coisa, a máquina não vai pensar, ela não tem como pensar. A gente pode simular a forma de raciocínio humano nela, fazer uma série de coisas, mas ela não vai ter autoconsciência mesmo, não tem jeito. Eu estou aqui com o debate do CAEC, pontuações do ano de 2012. O total de debates foi 42, os participantes 490 ao todo. E eles fizeram 7 debates mistos, quer dizer, com a presença e online. Agora, são dezenas de debatedores, tem aqui uma listagem enorme com todos os detalhes. E tem a cidade também, estados e países presentes e aqueles que são presenciais. Os debates eles ocorrem aos domingos, das 15 às 17. Hoje é dia. Interessados em apresentar o tema devem entrar em contato com a equipe técnico-científica. O contato é com Antônio Petit e Guilherme Montenegro. Agora, tem muito detalhe sobre as pontuações desse ano 2012 que passou. Agora, eu queria mostrar para vocês o livro que está saindo aí, O Harém de Gaddafi. Esse livro é extremamente terrível. Ele mostra como é que o Gaddafi tinha um harém, pegava as meninas na escola e transformavam todas em prostitutas lá para ele. E ele tinha uma fortaleza chamada Bab al-Azizia, aonde o subsolo era onde ele conservava as moças que ele raptava. Havia uma infraorganização, mas imensa, de guardas, homens e mulheres, para favorecer a vida sexual desse camarada que dirigiu tiranicamente a ditadura da Líbia durante 42 anos. Ele foi morto faz 1 ano e pouco. Gaddafi. Agora, a história é real de uma das jovens presas pelo ditador da Líbia. Agora, vale a pena ver para ver a sujeirada que tem nos processos da Líbia e também como é que muitas das coisas vamos dizer, árabes, muçulmanas, islâmicas, tudo é tapiação. Porque ele era considerado um verdadeiro semideus para muitas das nações africanas de base islâmica. E ele não seguia de nada disso. Ele bebia sem parar, usava cocaína, usava narguilé, uísque, ele não seguia nada de Ramadã. No entanto, fora ele era uma coisa, por dentro era tudo furado. Foi uma das maiores mistificações em matéria de ditadura desses últimos tempos.
42 anos esse homem tapeou todo mundo. E outra coisa, ele tapeou tanto que hoje é até difícil lá a turma da Líbia admitir essa sujeirada dele. Esse livro aqui, ó, eu tenho muita preocupação, é que essa autora, que é uma jornalista francesa, Annick Gaujean, que eles podem matar essa dona, porque ela está falando as coisas do islamismo. Eles falam um pouco aí de Maomé, o povo manda matar, quer dizer, isso aqui é muito pior. Agora, ó, o Harém de Gaddafi, editora Verus, Annick Gaujean. Vale a pena ver isso para a pessoa ver o que é o islamismo e o que é que foi a Líbia com o Gaddafi. O livro é uma cartilinária, é um negócio seríssimo. Há muito tempo que eu não vejo um livro tão terrível igual esse. Agora, ela escreve muito bem, é muito bem feito, e a moça, que é a Soraya, ela expõe tudo. Ela explica tudo o que aconteceu com ela. Ela foi roubada no colégio quando tinha 15 anos. E ficou depois até empeçonhada, quer dizer, empesteada até pela família devido ao processo. Ela não teve culpa de nada disso. Uma coisa de doido isso aí. Vale a pena ver o Harém de Gaddafi. Certo? Agora, eu entrego o professor Rômulo para você. Rômulo, na Fatologia, página 14, a terceira linha de baixo para cima, tem a computação bioinspirada. Computação bioinspirada, que são baseadas em algum processo da biologia, né? Então você tem aí, por exemplo, os próprios eu coloquei na frente, os algoritmos genéticos é um exemplo. Os algoritmos genéticos são um exemplo de computação bioinspirada. Eles usam exatamente aquilo que a gente conhece da genética, né, dos genes, né, que tem até aquelas operações crossing over, tudo isso eles criam uma analogia para resolver algum problema, que na verdade o problema a ser resolvido não tem nada a ver com a biologia, tá certo? Isso está sendo aplicado às vezes numa área que não tem nada a ver, né? Mas, ou seja, pegou alguma coisa, né, no caso lá da biologia, e a pessoa implementa um algoritmo baseado faz uma analogia daquilo, implementa um algoritmo daquilo, mas para resolver um outro problema que é de uma outra área. Isso é um exemplo. Agora eu ia perguntar também, os algoritmos genéticos, você já falou, mas por que chama de algoritmo? Oi? Algoritmo porque ele é uma sequência de passos, né, onde você tem lá uma ordem, mais ou menos, uma sequência bem definida de operações que devem ser feitas. Então, por exemplo, no caso dos algoritmos genéticos, eles geralmente são aplicados em problemas onde existem várias soluções. Só que geralmente você está procurando otimizar uma determinada solução. Você não basta querer uma solução qualquer, você quer a melhor, ou uma próxima da melhor. Então, como é que eles funcionam? Você tem os indivíduos, que no caso aí, o indivíduo na verdade é representado pelos genes, o conjunto de genes dele, que no fundo é simplesmente uma cadeia de caracteres lá, de zeros e uns, né? Um conjunto de bits. E aí você tem toda uma população, que são possíveis soluções para aquele problema. Então aí é feito, dentro daquela população, por exemplo, o processo da seleção natural, o processo do cruzamento, é feito todo o processo de operação de crossing over, que a gente vê lá, dos genes, que vai tendo essas trocas, né, de genes entre um cromossomo e outro, e depois lá no final você vai tendo, então, quer dizer, a população vai mudando de estágio, a primeira geração, segunda geração da população, até se chegar num determinado ponto. E você tem uma forma de medir se toda essa parafernália, vamos dizer assim, está chegando próximo de uma solução que é a solução desejada ou não, né? Então, em geral, isso se usa para problemas assim onde você tentaria usar um algoritmo mais tradicional, o computador demoraria muito tempo para resolver. E essa forma aparentemente aleatória e, né, bagunçada, vamos dizer assim, da seleção natural, no fundo, funciona bem para aquele tipo de problema. Então, isso varia muito de acordo com o problema. Tanto é que geralmente se sabe se a coisa funciona bem depois de você testar, você aplicar aquilo empiricamente e aí você verificar, não, para esse problema aqui em xeque, essa abordagem de algoritmo genético funciona bem. Então, é mais ou menos isso assim, né? Tá, ok, obrigado. Rômulo, na alçada da legislogia, você mencionou que haveria uma lei zero.
Eu fiquei curioso, que não seria do Asimov. Eu até fiquei curioso a respeito de quem teria formulado e qual seria essa lei zero, apesar de não estar escrito. Não está escrito, É que, precisamente, não foi o Asimov que propôs essa lei zero. Eu fiquei curioso nesse aspecto também, tipo, tinha 1, 2, 3. Esse zero precederia as demais? Foi mais ou menos essa a ideia. Foi alguma, agora eu não me lembro qual é o pesquisador que propôs essa lei zero, que ele disse que essas 3 leis do Asimov não eram suficientes. Então aí ele propôs uma lei zero. Mas como ela é muito controversa, tem gente que acha que não há necessidade, cada um fala uma coisa, por isso eu mantive as 3 leis dele, porque as 3 deles são bastante conhecidas. A minha curiosidade específica, digo, como está no contexto da legislogia, imaginando, ordenamento jurídico, digamos, a gente fala no direito, né? Não existe lacuna, você preenche pela equivalência, por certas aproximações. Aí eu fiquei imaginando qual seria mais ou menos a formulação de expressão dessa lei zero. O que ela disporia? Olha, eu não, assim de cabeça eu não vou te lembrar, não tenho aqui anotado, tá? Mas se você procurar na própria internet, você vai achar. Onde você achar as 3 leis, em algum lugar você vai achar lá, alguém propôs essa lei zero aí, tá certo? Romulo, na citaciologia, Oi. Na página 14 ali, você poderia explicar melhor o que é aquela última parte ali? Na citaciologia? Citaciologia. Qual parte você fala? No finalzinho, pode ler toda. A inteligência requer conhecimento? Sim. Bem, essa Elaine Rich é uma pesquisadora da inteligência artificial, bastante conhecida, ela tem livros publicados aí, né? Ela fez essa afirmação num dos livros dela e realmente, o que acontece? A IA, surgiu em 1956, começou-se a fazer muita pesquisa, teve tanto é que eles falam, né? A década de 60 foi a época do entusiasmo, né? Eles achavam que ia conseguir muita coisa. Quando chegou na década de 70, veio a dose de realidade. Então falaram, agora vamos ver que não é bem assim a coisa, não funciona muito bem. E levou-se muito tempo para que eles percebessem que o que eles falam, né, que o conhecimento é um gargalo dentro da IA. Porque não existe inteligência sem conhecimento. Então, o que eles começaram por isso que surgiram um monte de propostas assim, em formas de se representar o conhecimento. Isso é uma das preocupações maiores que a IA tem, é isso. Como representar o conhecimento? Então, existem várias proposições de representação de conhecimento. As mais comuns, né, que o pessoal usa, por exemplo, em sistemas especialistas, é aqueles baseados em lógicas, em proposições lógicas, em afirmações. Mas você tem bases de raciocínio de senso comum. Tem um monte de coisas aí que são usadas. Mas ele sabe que não tem como falar em inteligência sem ter conhecimento. Então, quer dizer, ela faz uma certa crítica, né, à própria área, porque, poxa, levou-se 3 décadas, né, de pesquisa para se ver que o conhecimento é a chave da inteligência, né? É uma coisa interessante, né? Você pensar que, poxa, 3 décadas de pesquisa para uma dificuldade para surgir esse resultado, né? Que aparentemente é óbvio, né? Rômulo, a gente pode dizer então que a dinâmica ou a função, ela não faz o resultado, ela não tem, sem conteúdo, não tem nada. Uma outra coisa que vale também como raciocínio é assim, hoje a pessoa pode estar funcionando ainda de uma forma imatura, mas tem os dados, tem conhecimento, tem potencial. Então, na hora que ela corrige a dinâmica ou a função, aquele valor aparece na hora, né? Então, por isso que o conteúdo é o que mais interessa, porque é o potencial, são os dados, é o que está lá dentro. Porque a função você pode corrigir, mas você não pode inventar o conteúdo para criar uma inteligência. Então, isso aí é um raciocínio muito sério para a gente aprender a dar valor aos trafores. É uma abordagem totalmente traforística. Você concorda? Uhum. Eu achei interessante porque essa pesquisadora, então, por exemplo, ela é uma pessoa da área e ela fez uma crítica, né, vamos dizer assim, porque se perdeu muito tempo tentando fazer uma coisa miraculosa e não sei o quê, até que chegou à condição, poxa, o gargalo é o conhecimento. Não adianta. Se a gente não tiver como representar o conhecimento, o computador não pode fazer nada. Né? Então, tanto é que vamos dizer assim, hoje, até que eles chamam de IA clássica, né? A preocupação maior dela é como representar o conhecimento. Agora, você pode pegar aquele conhecimento prévio especialista e inserir no contexto do software, e ele pode gerar novos conhecimentos? Como é que está essa... Ele pode
vir a gerar novos conhecimentos? Não, por exemplo, tem áreas interessantes. Por exemplo, ninguém ainda perguntou, mas, por exemplo, tem ali na estrangeirismologia, eu coloquei a data mining, né, que é a parte de mineração de dados. Ela é basicamente descoberta de conhecimento. Coisas que ninguém sequer pensou, mas que aquilo já existe lá. Então, como é que eles fazem isso? Tem uma base de dados lá, por exemplo, gigantesca, que tem um monte de relações entre aqueles dados que estão lá. Então, você aplica lá, tem os algoritmos específicos que vão lá e descobrem padrões, né? Eles descobrem padrões de informação dentro daqueles dados que tem lá. E dali se extrai um conhecimento. Ele tira uma regra, vamos dizer assim, a partir do que ele observou ali. Um exemplo, por exemplo, muito comum, né? Que hoje isso aqui já está sendo muito usado, principalmente para as empresas de marketing, por exemplo, que gostam muito disso. Por exemplo, num supermercado. As disposições, às vezes, dos itens na prateleira, muitas vezes o supermercado faz de que maneira? Porque eles sabem, às vezes colocam 2 produtos que aparentemente não tem nada a ver, mas eles conseguiram detectar que a pessoa que comprava fralda comprava não sei o quê, entendeu? Da onde que descobriram isso? Por exemplo, usando mineração de dados, que foi lá e foi fazendo o cruzamento. Quem compra fralda, compra isso. Faz uma estatística, descobre aquela informação, que às vezes uma pessoa observando não vai ver isso. Né? Então, existe essa, entre aspas, descoberta de conhecimento, né, vamos dizer assim, de uma maneira limitada, mas que é feito disso daí. Você pode descobrir... Alver Betógrafo, em Fatologia, página 15, primeira linha. Gostaria que abordasse as redes neurais artificiais. Sim. E essa daí é talvez uma das mais clássicas, né, da IA, são as redes neurais artificiais. O que é isso? É exatamente a tentativa de simulação dos neurônios. Como é que funcionam os neurônios? Os neurônios são uma rede, né, eles formam uma rede, né, tem ligações sinápticas entre eles, onde um neurônio vai passando informações para os outros. Então, isso aqui é feito da mesma maneira, vamos dizer assim, é feito uma modelagem, criado um modelo matemático do funcionamento de um neurônio, onde, em geral, você tem várias entradas e tem alguma saída, que na verdade diz se aquele neurônio deve ou não, vamos dizer assim, passar a informação adiante para os neurônios vizinhos dele, né? Então, uma rede neural artificial, ela funciona dessa forma. Basicamente, onde que isso é aplicado? Por exemplo, bastante na parte de reconhecimento de padrões, em geral. Reconhecimento, por exemplo, de escrita, de todas essas coisas assim que geralmente tem alguma coisa de padrão, de voz também, né, para você saber. Então, por exemplo, a minha voz é a minha voz, é a voz do Rômulo, é a voz da Márcia, ou é a voz da Malu, né? Como é que por exemplo, uma máquina pode, a partir daquilo que está sendo detectado, saber que é de uma determinada pessoa ou de outra, né? As redes neurais artificiais, elas têm sido bastante utilizadas para isso com um sucesso bem grande. Então, um exemplo de aplicação. No verbete do DAC, página 26, é introdutório, gostaria que ampliasse o item bibliologia. Aqui eu digo o seguinte: a hora em que vários intermissivistas tiverem seus livros publicados, tornar-se-ão arautos dos cursos intermissivos. Urge observar a responsabilidade da obra comunicativa que você vai lançar para o grande público na imensa paisagem intelectiva dos Himalaias de livros já existentes e nos oceanos pacíficos de tinta das palavras já escritas. Então é preciso a pessoa caprichar na obra que ela for lançar para que a turma possa ler. Porque o ideal é a gente despertar os intermissivistas que ainda estão sonolentos por aí afora. Os livros conscienciológicos servem para isso. Verbetógrafo acha que a paratecnologia faz uso da inteligência artificial? Não, que eu acho que a paratecnologia não precisa disso. Ela vai usar, vamos dizer assim, a própria consciência em atuação com as energias diretamente. Eu acho que isso é o que, vamos dizer assim, que está dentro da paratecnologia, isso, porque ela não tem matéria, como a gente conhece aqui. Então, é outra condição. A Bíblia, no seu contexto geral, se refere à vinda de J. Cristo como sendo o Messias, e a crucificação, a redenção dos pecados do mundo. De que modo o senhor vê toda essa questão, segundo suas pesquisas? Olha, eu respeito muito quem tem a Bíblia como livro sagrado, mas para mim é uma baboseira danada. Para mim o livro é até pornográfico. Isso tudo está superado. Já era. Inventar essas coisas todas do J. Cristo apenas porque precisavam de fazer isso. Com o tempo eles conseguiram fazer.
Agora, o que se passa? Acabaram com um cara que era muito superior a ele na mesma época, que era o Apolônio de Tiana. De modo que, como é que você vai confiar nesse povo? Tudo é besteira. E outra coisa, não dê a Bíblia para a criança não, que ele é muito pornográfico. Se o menino começar a estudar, como aconteceu comigo, vai ver uma opção de besteira lá que tem. Tem de tudo. Alverbetógrafo, em Crescendologia, página 16, primeira linha. Poderia explicar o crescendo em armazenamento, memória cache? Random Access Memory, é o RAM, e o hard disk é o HD, falando um pouco do SSD, que é o disco sólido, e a possibilidade de unir os dois discos. Quer que eu leia de novo? Eu não entendi só essa última parte. Aqui, poderia explicar o crescendo em armazenamento, memória cache, RAM, HD, SSD, e a possibilidade de unir os dois discos. Eu não entendi muito bem essa unir os dois discos. Qual que ele está falando? Mas... Porque, na verdade, isso daqui é só para mostrar o seguinte. Por exemplo, memória é um dos processos que tem muita relação com a inteligência, em geral. Mesmo na própria inteligência artificial, a memória ela é assim, fundamental, não tem jeito. Né? Para o computador, em geral, a memória é importante. Então, esse crescendo aí, eu acrescento em armazenamento, né? Porque a memória, essa memória cache ou cache, como se fala, ela é uma memória geralmente de acesso muito rápido, mas ela tem uma capacidade muito limitada, né? Ela é usada no computador para acessos bem rápidos, né? A memória RAM já é uma memória que tem um acesso um pouco mais lento comparado com a cache, mas ela geralmente já tem uma quantidade de armazenamento, capacidade maior. E o hard disk, que é o famoso HD, esse geralmente guarda muita coisa, mas ele é muito lento para acesso, né? Então, você tem uma hierarquia de memória em geral. Aumentou a velocidade de acesso, a capacidade de armazenamento é menor, e vice-versa. Então, existe essa condição, né? Agora, veja, isso tudo são fatores que têm a ver com a IA e tem fatores, a questão com a limitação, né, da memória. Como a gente reconhece, que falou aqui, né, que inteligência requer conhecimento. E a quantidade de conhecimento que existe, ela é simplesmente gigantesca. Então, você não... É muito difícil você conseguir armazenar isso tudo que é possível de existir dentro de uma única máquina. Então, haja memória para isso, né? Infelizmente, não dá. Então, a gente tem que achar determinadas estratégias aí de como saber utilizar melhor a memória, né? Seja a nossa do próprio computador também, né? Colocar coisas que sejam mais úteis, de preferência, dentro do computador também é uma boa ideia. Romulo. Eu queria falar sobre essa questão que você colocou, sobre a inteligência artificial no extrafísico, né, que não existiria. Mas, por exemplo, pelas aplicações que você coloca aqui, dá para a gente entender que a inteligência artificial não é apenas o fato de se tentar reproduzir a inteligência, mas você criar também um mecanismo de realizar trabalho sem intervenção da própria consciência, sem intervenção do próprio homem, né? Então, você não acha que no extrafísico também podem existir mecanismos, por exemplo, como uma central extrafísica, como algum mecanismo extrafísico, que podem estar lá sendo realizados sem ter necessariamente uma consciência ali, manipulando diretamente aquele mecanismo? Olha, possível até pode ser, mas eu acho que ainda assim o mecanismo é diferente. Porque, no caso da inteligência artificial, ela está atrelada à máquina, né? Está atrelada à máquina. Lá, no caso, teria que estar atrelada de alguma maneira à energia consciencial e energia imanente, né? Então, a tecnologia teria que ser diferente. Ela não seria, por exemplo, porque aqui, no final da história, tudo acaba em algum algoritmo implementado dentro da máquina. Entendi. Lá, eu não sei se há necessidade disso, entende? Que eu acho que daí a inteligência é colocada aqui para a matéria intrafísica, né? Mas, por exemplo, o exemplo, assim, tem vezes que em campo de energia a gente percebe um determinado aparelho extrafísico. Isso poderia ser a representação, claro que mais avançada, da inteligência artificial que estão se tentando fazer aqui no intrafísico. Né? Mas a gente só não pode esquecer que teve alguém por trás daquilo, no sentido, alguém criou aquilo ali. Não, perfeito. E foi uma consciência, com certeza. Sempre uma consciência. Sempre vai ser uma consciência que criou, né? Então, uma pergunta interessante até geração espontânea. Nesse contexto seria a parapsicoteca, por exemplo. A parapsicoteca, como seria, qual a inteligência que estaria por detrás do processamento do algoritmo da parapsicoteca? Por exemplo, aí no caso, por exemplo, se você
me permite, eu poderia fazer uma elucubração, né? Porque elucubrar a gente pode, né? As próprias energias, por exemplo, da pessoa que está lá na parapsicoteca, entendeu? Em interferência com aquele campo, devem causar nela a retrocognição, aí ela vê aqueles determinados fatos que estão ali, né? Então, vamos dizer assim, uma outra condição, né? Porque, por exemplo, a gente acha que ia ser tudo muito rápido, né? Lá deve ser uma outra coisa muito, vamos dizer assim, bota tudo que está aqui no chinelo, né? Não, eu acho que sem dúvida, quanto a isso, sem dúvida. Mas eu acho assim, que ainda a inteligência artificial ela é um rudimento, né, daquilo que existe no extrafísico, em termos assim, até de recursos que podem existir lá para não depender, por exemplo, de uma consciência sempre ali realizando um trabalho. É isso que eu imagino aí, mais ou menos. Entendi. Professor Valdo, sim, por favor, aqui no verbete do DAC, em estilologia, será que o senhor pode comentar um pouco sobre? Estilologia, isso? Isso. Outro aspecto a ser levado em consideração é que você não precisa ser o melhor do mundo, mas precisa ser bom naquilo que faz. Tem que construir algo bom, ou seja, um livro útil, para não se envergonhar daqui a uma década. Por aí identificamos detalhes estilísticos da obra escrita. Jamais devemos esquecer a qualidade dos nossos produtos. A qualidade, que é a autodiscernimentologia, interessa mais que a quantidade, que é a aritmeticologia. O conteúdo, que é o significado, é superior à forma, que é a moldura. Também é preferível fazer algo imperfeito à mão a não fazer nada. Se o perfeccionismo é impraticável, os altos esforços para acertar sempre valem. Então aqui é o processo assim mais, vamos dizer, avançado, radical, extremista, daquilo que é o prioritário, melhor, cosmoeticamente, perante a evolução. É o que eu falo mais. Das coisas que eu falo mais aqui é o seguinte: cosmoética, evolução, prioridade. E o momento evolutivo que a pessoa está. Então é isso aqui que nós falamos. Vai fazer um livro? Faça. Porque você vai deixar uma cápsula do tempo para a próxima vida. Agora, coloque só coisas boas nesse livro. Se colocar coisa ruim, explica o que foi uma experiência que a pessoa teve, o que é que passou depois. Mas não faça sugestões que sejam paratosféricas, negativas, anticosmoéticas. Agora, lembre-se, qualidade é superior à quantidade. Conteúdo é superior à forma. Então, o produto, nós todos podemos produzir. Vamos fazer força para que o produto saia o melhor possível dentro dos nossos esforços e da nossa capacidade, do nosso perfil, da nossa competência. A gente não precisa estar concorrendo com ninguém, mas o que a gente deve fazer deve ser uma coisa bem feita. E qual é aqui, professor, no B, qual seria a relação da teática com isso que o senhor acabou de falar sobre qualidade? A teática, o mais importante aí é justamente a prática, é vivenciar aquilo lá, ó, que está atrás de você aí. É o princípio da descrença. A gente tem que vivenciar isso. Não adianta só. Papel aceita tudo. O que eu falo aqui, ó, microfone aceita tudo que você falar, qualquer som. O negócio é a pessoa vivenciar e tirar a conclusão por si. Mas vale a pena escrever mesmo que a pessoa ainda não tenha vivido aquilo? A maioria ainda não viveu, né? Nessa vida, porque às vezes viveram em outras. Que a maioria aqui é polivalente. Já teve muita experiência em vidas passadas. A maioria já deve ter sido autor ou feito alguma coisa. Escreveu nem que seja um papiro. Que a maioria de todo mundo que é elder, e hoje tem uma certa noção do processo de evolução, foi escriba. Então todo mundo já escreveu alguma coisa. Então tem que partir desse princípio. Que a pessoa não tenha vivido aquilo sobre o qual ela está escrevendo, é preferível que ela faça ela não isso deve escrever sobre aquilo que ela não sabe. Tá. Ela deve fazer aquilo, escrever aquilo que ela sabe, porque senão chega aqui, ó, fica ali naquela cadeira, eles vão perguntar, a pessoa não sabe responder. O Romo está respondendo tudo porque ele estudou inteligência artificial, com a inteligência natural dele. Quer dizer, essa inteligência natural que é a boa. Artificial é fantasia, né? Desenho animado. Computador também é desenho animado. A consciência superior a isso tudo.
tudo é bobagem. Agora, vamos estudar. Tudo vale a pena. Por exemplo, isso aqui é artificial, mas ajuda. Aumenta o meu olho. Eu estou vendo a letra muito maior aqui. Então, é isso. A lupa é importante. Eu queria voltar um pouco àquela questão que o Felipe levantou. Que eu entendo assim, a inteligência artificial, aquelas 3 décadas lá, levou muito a questão para a fantasia da autoconsciência, né? De se adquirir a capacidade de autoconsciência. Mas eu entendo a inteligência artificial e até, colocando como hipótese, você não vê a possibilidade de uma paratecnologia, porque se a limitação é o conhecimento, no extrafísico, com o acesso ao conhecimento, né, a parapsicoteca, tudo, não seria mais fácil, talvez, se conseguir uma paratecnologia, um para-artefato que pudesse processar esse conhecimento com algo parecido ou que se assemelhasse ao que a gente tenta achar que é a inteligência artificial, ou seja, isso não poderia auxiliar as consciências mais, os evoluciólogos, né, a exatamente ter uma paratecnologia que se assemelhasse a isso, porque eu acho que isso, nesse raciocínio, seria possível. Não como autoconsciente. Possível, pode. Eu queria te perguntar uma coisa. Você conhece quem é o Malcolm Tafner, não conhece? Conheço quem? Malcolm Tafner. Você não conhece esse que vem aqui no sábado, que já escreveu o livro, tudo isso? Então seria bom você conversar com ele. Ele estudou a inteligência artificial durante anos, defendeu tese com isso e tudo mais. Hoje ele não mexe mais com isso. Conversa com ele, é o Tafner, o Malcolm. Ele está aí todo dia. Eu não sei, hoje ele não está aqui, mas todo dia ele está aí. Ele está morando aqui agora. Esse é uma fera no assunto. Vale a pena ver com ele. Mas, Alan, assim, falando para você, eu penso assim, ó, à medida que a consciência vai evoluindo, ela vai dispensando cada vez mais, vamos dizer assim, esses produtos externos, porque ela vai ter dentro dela todo o arcabouço que ela precisa para isso. Então, por exemplo, acho que um evoluciólogo, ele, vamos dizer assim, ele dentro da consciência dele, ele tem todo o ferramental necessário para poder fazer a abordagem, para poder fazer a leitura da pessoa, entendeu? Sem necessidade de ter uma coisa externa que ele, entre aspas, fica com a manguinha de fora numa boa. Você está entendendo? Eu acho que é pelo contrário. A evolução faz com que, com que o conhecimento esteja mais exatamente entrosado, entronizado dentro da consciência em si, e não fora. É a maneira como eu penso. Então, assim, eu acho que deve existir, né, pode até ser possível existir uma paratecnologia para ajudar e tal, mas eu penso que quanto mais avançado, provavelmente mais vai dispensar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu acho que a Consciência Livre ela não vai usar dessa paratecnologia. Ela não vai ter nem psicossoma mais. Então, tem dessa maneira, pelo menos como eu acho, né? Que com a evolução, a tendência é a consciência ter o ferramental todo que ela precisa dentro dela, né? Por outro lado, Rômulo, assim, nos cursos de campo, como o Felipe falou, mas eu vejo muito no complementar, que é um curso que eu faço com bastante frequência, o uso dessa aparelhagem, dessa paratecnologia é muito presente. É muito presente. E a maior parte do tempo as pessoas nem percebem, a gente supõe, ou às vezes até tem, pela clarividência, tem essa condição de perceber. E a gente nota que eles usam a interface da para-máquina para trabalhar o cérebro das pessoas. Isso a gente vê com clareza. Mas assim, inúmeras vezes. Não só a doação de neuroectoplasma, como igual um computador que deu um problema e tem que reformatar. Então, quando a pessoa está com um monte de sinapse atrapalhada, torta, doentia, tem que reformatar, tem que baixar outros aplicativos que ela não tem. Então é preciso reformatar. Para isso eles usam essa aparelhagem. E ela é muito nítida e a gente sente praticamente a noção que a gente pode descrever metálica. Porque a sensação é metálica, o ruído é metálico, a ação é metálica. Para nós damos essa ideia porque não tem outra sensação para descrever. Então essa é uma realidade que você trouxe. Claro que a gente supõe que os evoluciólogos usem de crossing over, de tudo quanto é tipo, para juntar as pessoas, o que eles vão fazer com ela. Isso aí está na cara. Agora, que na hora de consertar máquinas defeituosas, que somos nós somos as máquinas. O soma, ele gera uma série de programações autônomas que deixa a gente com a programação errada. Às vezes a gente já está pensando certo, mas o soma ainda não sabe. Ele não foi avisado. Então ele continua dando o velho sinal.
E é o que a gente mais tem dificuldade de superar. Então, nessa hora, dependendo do mérito pessoal, das circunstâncias, da disponibilidade da pessoa, do mérito dela, eles vão lá e tascam-lhe uma máquina na cabeça e formata. E você sente que formatou porque aquele hábito sumiu. Ele não só ficou mais suave, ele desapareceu. E você não sabe quando, mas sabe associar que foi na paracirurgia, que foi lá no acoplamentar, que foi num ECP2, às vezes até num ECP1 também tem essas coisas, porque lá é pela interlocução. Então a gente vê que eles usam com muita frequência a paratecnologia como um elemento de interface para nós, parecendo que o soma é que precisa desse ferramental. O que você acha? Sim, aí eu observo que para uma atuação muito mais até do extrafísico para o intrafísico. É isso que eu estou dizendo, porque eu acho que no extrafísico para o extrafísico, eu não sei o quanto que, por exemplo, esse ferramental é tão necessário. Mas do extrafísico para o intrafísico eles usam, mas o objetivo deles às vezes é exatamente mexer no holossoma da pessoa, mas às vezes diretamente, às vezes na parte física, né? Então, e ali com certeza deve ter alguém que calibrou aquela máquina extrafísica para poder proceder, né? Bem customizada para a pessoa. Né? Agora, Romulo, eu acho que realmente, quanto mais evoluído, menos precisa. Né? Mas como nós estamos no processo ainda, eu acho que toda essa tecnologia ela agora, é utilizada. É interessante ver com o professor Valdo também. Veja bem, na parapsicoteca existe toda uma tecnologia, existe um trabalho, existe uma consciência gerenciando esse processo. Existe a Consim que está fazendo o acesso a essa informação, mas existe a informação distribuída e disponível para você poder acessar. Essa informação distribuída e disponível, quem mantém essa informação disponível e quem... Não, a parapsicoteca sempre tem gente lá. Tem consciência que domina isso. Então, isso aí é distribuído de acordo com a cabeça da pessoa, a vivência dela. Tem que ver a afinidade da ideia para a pessoa entrar nisso. Então, consciências mais evoluídas, é lógico, evoluciólogos, quizás serenões, consciências livres, mantém esse processo ativo. E nós conseguimos acessar essa informação. Não, você vai lá. E aí você entra no cenário. A coisa muda para você. Mas, professor... Olha depois um dos episódios do Star Trek, que eles fizeram uma coisa parecida com isso. Professor, uma sala especial para a pessoa ampliar o conhecimento. Mas lá, por exemplo, existem para-aparelhos que compõem a parapsicoteca? Eles fazem tudo de acordo com a cabeça da pessoa. O problema é a cabeça, é o paracérebro. Passar a cognição para o paracérebro. Eles usam tudo. Valdo, e quem mantém o paramicrochip? Por exemplo, não tem nada de paramicrochip, lá é... Mas eu estou falando aqui o uso do paramicrochip. Quem mantém a formatação dele para ele funcionar? Para a telepatia, vem pela telepatia, explica para a pessoa. E outra coisa, dá o processo pictográfico, às vezes, a evidência. Aquilo que eles chamam de tela mental. Agora, gente, respondendo aquele nosso amigo que falou da Bíblia, eu queria lembrar aqui uma coisa mais séria. A Bíblia, é o que eu falei, é um livro sagrado. Toda sacralização é irracional. Então eu quero falar uma coisa bem clara, definitiva, extrema, dentro do processo para a gente ver. As religiões não têm somente os chamados santos ou as chamadas vestais. Tem coisa muito pior em tudo isso, a começar pela Bíblia e a começar pelos processos do panjudaísmo. Então a gente vê o seguinte: há sacerdotes brigões, há monges suicidas, há pastores dinheiristas, há padres pedófilos. A natureza humana não falha. Você quer que leia de novo? Toda sacralização é irracional. As religiões não têm somente os chamados santos, ou as chamadas vestais. Há sacerdotes brigões. Vocês sabem que eles brigam mesmo, tem isso tudo. O cinema, de vez em quando, está trazendo os caras do judaísmo, daquele de cabelinho enrolado no chão, e a polícia em cima deles. Outra hora, de vez em quando, tem aqueles monges, tudo de vermelho, do budismo, de tudo quanto é jeito, brigando e fazendo piquete na rua, uma briga com o soldado. Então, veja, há sacerdotes brigões.
Há monges suicidas, aqueles que metem fogo no corpo todo na frente para protestar sobre alguma coisa. Quer dizer, não dão valor para o corpo e o que está adiantando? Há pastores dinheiristas, são esses que estão esperando que o J. Cristo volte para ele ensinar para o J. Cristo a ganhar dinheiro através de toda a tapiação feita pelos processos com dízimo. E também há padres pedófilos, que a gente não precisa falar, porque uma boa parte deles tem cara de santo e garras de gato ou de tigre, eu não sei bem como é que é. Pega a criançada. A pedofilia, vocês sabem, que ela é uma das doenças mais insidiosas e difíceis de ser extirpada que tem. Um cara que é pedófilo e que abriu o jogo, saiu do armário, o melhor é deixar dentro de uma escola fechada lá de tipo prisão para ele trabalhar. É uma pessoa perigosíssima, não tem jeito. Todo pedófilo que eu cheguei perto e vi a situação, eu não vi cura em nada, dia nenhum. É um perigo esse negócio. Agora, a natureza humana, em face disso, não falha. Ela existe. Só porque o cara da religião não quer dizer que ele virou um serenão de uma hora para outra. Isso é bobagem. Então, as religiões, minha gente, têm feito mais guerra do que pacificação. A maior parte. O povo está brigando. Os muçulmanos, lá na Palestina, tem lá o processo do islamismo, estão brigando há dezenas de anos com os judeus, que tem o Talmud, que tem os troços lá de Moisés, o Velho Testamento da Bíblia, estão tudo brigando, não perdoa ninguém, faz uma coisa, eles vão lá, mete bomba. E eles é o seguinte, não tem nenhuma razão em nada disso. Os judeus é que estão os errados maiores aí. Por quê? Eles é que invadiram lá, já existia gente, e eles não querem viver com os primos dele. Tudo é primo, tudo é a mesma família. Isso é religião. Então a religião é isso. A minha religião é superior à sua. Então, bum, vamos acabar com você. É isso que é. As guerras, a maioria, por causa de dinheiro, e a base, lá no fundo, é religião. Fanatismo religioso. E a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido, mas tem outros. Tem uns aí, se a gente falar, eles mandam matar a gente. Vocês já viram como é que é. Então, veja, isso é religião. É gatilho, explosão, homem-bomba, gestante-bomba, menino-bomba. Isso é a religião. É a sacralização. Uma vergonha. Na Terra, se tem coisa que nós devemos nos envergonhar, é justamente da religião bélica. Albert Bertoldo Rômulo, na filmografia específica, página 18, o filme Matrix, tentou mostrar a nossa realidade como se fosse uma ilusão criada por um sistema inteligente e artificial. Seria alguma tentativa de mostrar a realidade como o Mega Maya? No fundo esse filme, quer dizer, no fundo são 3 filmes, né, que é uma trilogia, né? Era para exatamente assim, uma discussão do que é a realidade, né? Ou seja, de fato o que a gente está vivenciando é a realidade? Você sabe se você, de fato, você é aquela pergunta, né? Você está dormindo ou você está acordado? Você sabe, de fato, se é isso, né? Quer dizer, o filme entra muito nessa discussão filosófica e tudo, mas assim, como a gente vê, todos esses filmes, eles cometem uma série de erros em termos de inteligência artificial. Primeiro porque todos eles tentam colocar a máquina exatamente como criando uma consciência, coisa que não tem. Então esse é o erro básico que a maioria todos esses filmes tem, né? Então, e esse do Matrix, ele também não foge a esse erro. É o mesmo problema. Por que não colocou o filme Eu, Robô, baseado no livro do Asimov e nas 3 leis da robótica, citadas na legislogia do seu verbete? Olha, a lista de filmes que tem com IA é enorme. Se eu fosse colocar isso tudo, não dá. Eu coloquei O Homem Bicentenário, que também é baseado no livro do Asimov, que é bem interessante porque é para mostrar um cara que viveu 2 séculos e tal. Mas tem um monte, você tem razão. Não tem jeito. Agora aqui é o Verbetal. Sou geóloga e já usei o software do DataMine para fazer modelos geológicos e avaliação de reserva de minério. Quem está falando é a Juliana lá da África. É um software
que alia geologia e matemática. Interessante é que esse tipo de software é muito utilizado no planejamento das minas com muita eficiência. Há muitos softwares que fazem isso, como Minex e Minescape. Você pesquisou também programas para avaliação de campos de petróleo e gás? Não, eu não pesquisei não. Mas como isso aí só está mostrando assim, que a aplicação de mineração de dados hoje é uma das áreas que a gente fala assim, que no fundo já ganhou a indústria, né? Porque a indústria já se apoderou disso e tem um monte de gente pesquisando e usando. Então, por exemplo, outro uso também desse data mining é a parte de medicina. O pessoal usa muito também para, por exemplo, fazer triagem lá de exames, toda essa coisa de, vamos dizer assim, achar padrões, por exemplo, que determinam que a pessoa tem uma determinada doença. Então, eles vão usando tudo isso, todas as informações que tem lá, por exemplo, um monte de exames de diversos pacientes, aí eles começam a descobrir padrões. A pessoa que tem isso e aquilo, ela tem aquela doença. Essa outra pessoa também, essa outra pessoa também. Então, quando chega um caso novo, né, ele fala, pô, a pessoa é outra, mas é possível que ela caia na mesma situação. Então, a Juliana é uma fera. Agora, professor Romulo, Psicologia, página 15. É possível expandir e fazer uma relação com a aplicação da inteligência evolutiva no ciclo, aquisição de informação, repetição didática, habilidade adquirida, competência? É que eu acho que a inteligência evolutiva, ela exige mais do que isso. A inteligência evolutiva mesmo, ela exige parapsiquismo, né? Aqui nós estamos colocando aqui esse ciclo que eu coloquei, aquisição de informação, repetição didática, habilidade adquirida e competência. Vamos dizer assim, a gente, né, na condição de animal humano, né, funciona bastante assim. Mas o computador, ele, de alguma maneira, né, por exemplo, esses são baseados em rede neural, em várias dessas coisas que são implementadas, também, de alguma forma, são baseados nisso. Tanto é que, por exemplo, quando se fala de redes neurais, o termo que eles usam é, você vai fazer o treinamento da rede neural. Esse é o termo que eles usam. Por quê? Porque você dá para a rede neural uma série de dados, como, com essas entradas as saídas são essas, com essas entradas as saídas são essas. Lá pelas tantas, depois da rede treinada, você dá para ela uma entrada diferente, e ela deduz qual que é a saída em função dessa experiência passada que ela foi treinada. Então, vamos dizer assim, ela adquiriu uma habilidade através de uma repetição didática e uma aquisição de informação. Então, vamos dizer assim, eles tentaram reproduzir, né, dentro do computador aquilo que, na verdade, o ser humano faz na condição mesmo de animal humano. Mas eu acho que a inteligência evolutiva ela está mais além ainda, porque ela precisa do parapsiquismo, né? A pessoa tem que ter mais noção das vidas anteriores, da vida futura. Então, acho que ainda é pouco. Muitas vezes escrevo de forma automática assuntos que não passavam pela minha mente escrever. A primeira vez que aconteceu, eu senti-me como se não tivesse corpo físico. A única parte do corpo que percebia durante a primeira escrita era a mão segurando a caneta e escrevendo a uma velocidade que jamais escreveria normalmente. Tenho vários escritos, muitos dos quais, depois de algum tempo, consegui juntá-los e formar um conto. Se desejar, poderia enviá-lo em PDF. Gostaria de uma resposta científica para esse fenômeno. Ô chefe, você está por fora. Olha depois do meu livro Projeciologia, o que eu falo sobre psicografia. Isso aí é psicografia. Agora, psicografia você tem que trabalhar muito. Não adianta nada mandar conto, nem nada não. No início tem garatuja, tem conto, tem ilusão, tem tolice, tem de tudo, que é difícil de transmitir a mensagem. Agora, quando você tiver assim 1 metro de altura de material escrito na psicografia, você queima tudo para mostrar que aquilo não é seu. Aí você vai começar a receber a psicografia corretamente. Isso, em geral, demora alguns anos para a pessoa desenvolver. Isso é que é a psicografia. Na hora que você se sente descoincidido, pode ser até o início de uma psicofonia. Se deixar, você vai ficar incorporado e a consciência vai falar através do seu mecanismo da fala. Isso é outra coisa. Tem o mecanismo da escrita e tem o mecanismo da fala. Os dois podem se mexer, ou se juntar, ou casar. E aquele pode juntar com outros fenômenos. Aí, junta com a pangrafia. Mas isso tudo tem que trabalhar. Você, pelo que você está falando, você está começando a engatinhar. Tem muita coisa pela frente. Vamos estudar. Rômulo, você tem até na filmografia aí, esse 2001, a Odisseia no Espaço, que eu já assisti várias vezes.
e tem lá um computador que é autoconsciente. Nós aqui concebemos que essa autoconsciência do computador, mesmo para o futuro, ela é inconcebível, mas você poderia explicar por quê? Por favor. Eu coloquei na filmografia, a minha escolha pela filmografia são aqueles filmes considerados clássicos que tratam desse assunto. Mas todos esses filmes, eles cometem erros, né, nesse sentido, porque justamente eles, como são exatamente filme, né, e o objetivo é, até certo ponto, de entretenimento, criar uma fantasia. Então, existe essa fantasia de que a máquina vai se tornar autoconsciente. Geralmente ela vai ser uma máquina má, que ela vai matar os tripulantes, né? No filme, por exemplo, acontece isso, né? A máquina sai eliminando um a um dos tripulantes, né? Com algum objetivo ali. Então, se eu fosse colocar para você, eu não achei nenhum filme assim que fala, nossa, esse filme não tem erro. A maioria desses filmes, todos têm esse erro conceitual, vamos dizer assim, porque eles apelam para a fantasia no sentido de querer tornar a máquina independente do homem, né? Então, senão eu não teria nenhum filme para colocar. Agora, meu critério de escolha foi colocar aqueles que são considerados mais clássicos, assim, dentro desse... Agora, independente do filme, por que um computador, nem no futuro, ele não pode ser autoconsciente? Também acho isso, mas eu não tenho uma explicação. Não, é só porque a natureza da consciência é extrafísica. O computador é uma coisa de natureza física, é da matéria mesmo, né? Então, você não tem como querer tornar uma coisa que é de uma natureza extrafísica, intrafísica, entendeu? Porque senão a gente estaria reduzindo a consciência ao materialismo, né? Seria isso. Agora, por exemplo, para quem vivencia parapsiquismo, que tem fenômeno de projeção, sabe que o corpo humano também não é o fim da linha, né? Então, vamos dizer assim, fica evidente que não vai ser possível você criar um computador que tenha autoconsciência. Senão você teria criado uma consciência ali. Você não criou, a gente não cria consciência. Eu, pelo menos, não criei nenhuma até o momento. Deve ser a síndrome de Gepeto, né? Que quer transformar Pinóquio num menino. Mas ou transformar um computador numa inteligência, uma autoconsciência. Na masculinologia, um personagem Pinóquio, eu coloquei. Você sabia? Exatamente, o Pinóquio, o Frankenstein, né? Que eles criou vida sozinho. Então, assim, isso é da fantasia, né? De Hollywood, que tem isso. Mas vocês falaram alguma coisa de psicoteca? Só como pergunta, poderia existir uma paramáquina, né, que tivesse consciência, sei lá, ou a própria psicoteca, sei lá. Vocês falaram alguma coisa e eu não peguei bem isso. Não, eu vou colocar como que eu penso, né? Você pode ter diversos aparelhos extrafísicos para determinadas sociedades, mas sempre atrás daquele aparelho extrafísico tem uma consciência que criou aquilo. O aparelho não surgiu por ele, tá certo? E o aparelho funciona com aquele propósito para o qual ele foi criado, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma função que é específica para aquilo. No caso da parapsicoteca, eu entendo que é muito mais uma questão do holopensene, que foi criado dentro de um determinado, sei lá, setor daquela comunidade extrafísica, que predispõe a ocorrência de determinado fenômeno com as consciências que adentram lá dentro, né? Então, na minha concepção, sempre tem uma consciência por trás daquilo. Tanto é que eu coloquei na principiologia, né? Eu coloquei aí, fiz questão de colocar assim, né? Atrás de toda máquina há uma consciência. Pode ser. Alguém criou aquilo. Agora, só complementando a pergunta do Arlindo e provocando também o professor Valdo um pouco nisso. Professor Valdo, por trás de qualquer paratecnologia sempre há uma consciência gerenciando esse processo. Então, não existe a paratecnologia funcionando por si própria. O holopensene, por exemplo, ele se estabelece... Escuta, tecnologia é melhor que tem o corpo humano, o resto é besteira. Como é que é? Melhor tecnologia que existe é o corpo humano, o resto é bobagem, tolice. Tudo que for fazer, você for entender, pensa no corpo humano.
Em cima desse raciocínio que eu estava aqui tendo, é assim, ó, enquanto a gente não faz a interação com o paracérebro, a gente está sendo muito mais inteligência artificial do que inteligência consciencial. Tempo isso, consciencial. O negócio não é esse, não. Que o negócio tem que ter Agora, uma coisa que eles estão fazendo boa é a nanotecnologia, o dia de começar a estudar os neurônios diretamente. Porque o problema nosso é paracérebro, é isso que eu quero saber, como é que funciona, como é que fonôncia. Paracérebro. Porque, grosso modo... Mas, isso é carro de boi. Sabe como é que é? Carro de boi. Porque é máquina de escrever, máquina de datilografia, tudo já está superado. Não dá mais. Porque, grosso modo, a inteligência artificial, né, Rômulo? Ele aprende com o acerto e aprende com o erro. Grosso modo, né? Então, assim, a máquina humana também aprende com o acerto e aprende com o erro. Agora, o que vai fazer a diferença é a interação com o paracérebro, que é a consciência mesmo. Pois é. A questão, professor Waldo, seria assim, existe algum sistema autômato extrafísico, existe algum sistema que possa funcionar por si só, extrafisicamente, sem... Moto contínuo. É a vovozinha. É. Não existe, então... Ele está querendo moto contínuo. Moto contínuo, eu já falei, existe um que eu descobri, que é o som na concha. Você põe o ouvido e escuta, aquilo é perpétuo. Aquilo é o moto contínuo. Por que faz som? É o moto contínuo. Esse é o moto contínuo que o papai aqui descobriu. E eu desafio vocês a dizer que não é. De tudo que eu já vi, é o único moto contínuo que eu já vi até hoje. Faz uns 50 anos, você está entendendo que isso aconteceu comigo? Eu estava na praia e vi uma concha pequenininha, coloquei no ouvido, falei assim, até essa faz barulho, como é que é possível? Isso é um moto contínuo, aquele negócio pequeno. Carreguei comigo, deixei, tirava, está lá o moto contínuo, aquele barulho. Moto contínuo. Professor Waldo. O que vocês acham? Arranja uma igual essa, não tem. Então o resto é conversa fiada. Mas um holopensene, ele influencia, foi impregnado energia ali por consciência, por diversas consciências, né? Então o holopensene, ele ficou impregnado e você é influenciado por ele. Então não existe naquele momento diretamente uma consciência alimentando aquele holopensene, ele está ali, ele criou uma forma. Escuta, você chega num lugar, tem energia, a energia influi em você, mas ela não tem inteligência. E aquela energia não é dela. Ela é daquele jeito, aquilo é energia imanente. Isso é bobagem. Não tem novidade nenhuma disso. Rômulo, mas a inteligência artificial que a gente pode dizer é você estar dando numa sala de aula, dando uma aula de conscienciologia e ficar 1000 vezes mais inteligente que você é, e totalmente artificial. Quando acaba a aula você fica burro, outra vez você fala, gente, cadê aquele neurônio? Cadê aquela sinapse? Você não consegue mais pegar. Então, isso é o exemplo prático da inteligência artificial que eu tenho, porque todo o trabalho conosco é a base de inteligência artificial, ou seja, eles vão inserindo módulos do paracérebro. É a recepção da paratelepatia. É fora de série isso, para a gente. Só concluindo aqui, então, toda paramáquina, toda paratecnologia, ela está sendo gerenciada por alguma consciência diretamente ou indiretamente. Escuta, pensa em moto contínuo, você vai acabar com isso, seja daqui ou de lá ou de qualquer lugar. Só a inteligência é que age. A consciência, ela é viva porque tem vitalidade. Ela tem inteligência própria. Fora da consciência não existe outra inteligência no mundo. No cosmos, não existe isso. Tudo é natureza morta. E tudo isso aqui, é apenas consequência da energia. Fim de papo. Então, toda paratecnologia, ela existe, vai ter um evoluciólogo, As que funciona de alto nível, tudo tem inteligência atrás, extrafísica, inteligência extrafísica, alguma coisa, alguma consciência, se vira. É ultralógico e... Outra coisa, você esqueceu do negócio muito sério, eu acho que lá tem, olha lá, é o 10º, autotaquirritmologia. A consciência pode estar na galáxia ômega, e você está na galáxia alfa. Ela manda o negócio para você na hora, acabou, a inteligência está funcionando, aquilo é instantâneo. Não há tempo nem espaço com referência
a energia que é comandada pela inteligência. Porque então, auto-tac-ritmologia. Começa a entender isso. A CL, por exemplo, é direto, né? Filho de papo. Valdo. A hora que o incógnito mandou a mensagem para mim, que eu estava lá no meu quarto, eu não sei onde é que ele estava, quantos mil anos-luz de distância que ele estava, eu não sei. Mas a ideia veio assim, fulgurantemente clara. Nós temos o cérebro. O cérebro recebe insights do paracérebro. Concorda? Não sei se é também. Parece que é, né? Agora, o paracérebro ele deve estar conectado a alguma coisa inteligente que eu não sei. Não, o paracérebro então, é você, é a sua inteligência. Mas ele pode estar conectado com outras inteligências ou não. Às vezes não, está sozinho. Não, eu pergunto, o paracérebro é autônomo ou ele recebe... É você é autônomo. Mas ele recebe alguma... Você é autônomo? Não, eu te pergunto, você é? Você é o paracérebro. Você é o mental soma, é o paracérebro, fim de papo, não. É o ego, tudo é a mesma coisa. Ó, isso é alma, espírito, individualidade, personalidade. Não é bem isso. Vansuncê, aqui, Vansuncê, na época da escravatura era Vansuncê. O que eu quero dizer é que a pergunta é se... Não é o fato, não adianta vir que não tem. A pergunta não é bem essa, a pergunta não... É se o paracérebro ele é autônomo, ele está isolado de tudo e ele é inteligente por si só, ou ele é a consciência. Aí o negócio é meio complicado também, não é bem assim. Professor Valdo. Você resolve com o Rômulo. Esse é o Rômulo sabe algumas aí. Complementando. O Rômulo sabe tudo. Afinal de contas, o Rômulo é de Roma, é junto com o Remo, é um processo seu. Tudo é da máfia. Professor, a pergunta dele é filosófica. A pergunta dele é filosófica, eu acho até boa, porque assim, ó, no universo só tem consciência e energia. O que não é consciência e energia? O paracérebro é consciência ou energia? Essa que é a questão. Ele é a consciência. É a própria consciência. É o nome que a gente arranjou. É um substantivo que serve como identidade clara de observação e de explicitação. Então, você pode chamar de sinônimo, que é o outro nome que tem para isso. Agora, tem aqui o professor Rômulo. Como se encontram as pesquisas da transcomunicação em que uma consciência extrafísica poderia se manifestar através de um aparelho eletrônico? Acha que os aparelhos da inteligência artificial poderiam facilitar a transcomunicologia? Olha, eu não estou tão por dentro das atualizações da transcomunicação instrumental, mas observe o seguinte, né? A comunicação feita através de aparelhos, né, ela é possível, já fizeram várias vezes isso, através de computador, televisão, rádio, né? Mas é uma comunicação sempre precária, né? Se você puder fazer, por exemplo, projeção, é melhor, porque você vai diretamente lá, se encontra com a consciência, conversa pela telepatia, é melhor do que ficar aquele aparelho lá, por exemplo, que eles colocam lá uma onda de rádio, sai um monte de chiado, aí tem que fazer todo um trabalho para poder tentar extrair ali, se saiu alguma frase. Eu acho muito mais complicado, eu acho muito mais avançado. Gente, seria bom você falar para a turma da inteligência artificial para estudar um negócio que chama ectoplasma. A hora que fala ectoplasma, eles começam a rir, eles fazem piada. Então eles nunca vão chegar, eles têm que chegar nisso. Em 1936, no Brasil, havia um cara chamado Oscar Dargonel. Ele então começou a estudar um negócio de telefone, aí as consciências começaram a falar com ele por telefone. Então ele escreveu um livro que tem lá embaixo, está lá na biblioteca. Vozes do Além por Telefone, Oscar Dargonel, escrito em 1936. Agora veja, são essa transcomunicação que eles estão falando. Hoje então estão usando, além do telefone, tem a televisão, e-mail, essas coisas todas, isso tudo existe, não tem problema nenhum. Agora, ó, a melhor coisa que tem é um negócio chamado consciência. Mas esse não adianta falar, ainda vai demorar. Álvaro Vertório, na parafatologia, página 15, penúltima linha, a ignorância da ciência convencional quanto à existência de aparelhos extrafísicos da paratecnologia. Gostaria de saber
se algumas dessas tecnologias, com o decorrer das sucessivas vidas, podem fazer parte do psicossoma e mentalsoma através da paragenética. Não. Existe aí o processo da paramicrochip. Fala aí, é com você. Eu não posso nem falar tanto assim, porque eu não tenho experiência com isso, né? Por exemplo, eu já participei de cursos de campo onde a gente, por exemplo, detectou aparelhos extrafísicos, às vezes ligados a gente, isso eu já passei. Né? Agora, dizer que esses aparelhos vão compor parte do seu psicossoma para uma próxima vida, eu acho mais difícil. O que eu acho que mais fácil é o seguinte: você com a sua evolução natural, o seu próprio domínio das energias, provavelmente na próxima vida você já vai nascer com um parapsiquismo melhor, vai conseguir ter isso de uma maneira mais tranquila. É o que eu poderia dizer. Aí no caso, por exemplo, do paramicrochip, né? Por exemplo, eu não tenho paramicrochip. Né? Então eu não posso falar sobre ele. O Verbetol considera que o processo de auto-organização na inteligência artificial poderia ajudar o indivíduo a pensar na sua auto-organização? Eu acho que é o contrário. É lógico, né? Tudo ajuda. Pode ajudar, alguma coisinha, sei lá, né? Pelo menos a pessoa se disciplinar melhor. Sempre ajuda. Uma das questões que hoje o pessoal está tentando fazer, né, com a inteligência artificial também é o que eles chamam de sociedades artificiais, né, onde eles criam aquilo que eles chamam de agentes, onde eles dotam a gente com determinadas capacidades, onde no fundo são programas de software, né, que interagem entre si como se fosse uma sociedade. Né? A ideia é essa, para simular o que é que aquilo aconteceria. Mas veja, ainda está um pouco precário ainda, né, essa condição aí. Ainda não é assim um abraço sempre. Então eu acho que a contribuição maior, na verdade, é da pessoa para a inteligência artificial, não o contrário, nesse sentido da auto-organização. Ainda não. No DAC, professor Valdo, no DAC, na página 27, ali no adendum, página 27, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a reeducaciologia? Eu li aqui, mas eu acho que eu preciso entender melhor. A técnica pedagógica inevitável é a da batopensenidade cosmoética. Batopensene quer dizer, é uma repetição do seu pensene. Então, aquilo repetido, é a repetição. Você reprisa o pensene. Agora, então, essa batopensenidade, quando ela é cosmoética, é uma repetição que não é ociosa. Ela é positiva, ela ajuda. E da circularidade didática. Circularidade é o seguinte, é o processo do uróboro. É a hora que você, por exemplo, faz uma coisa e torna a voltar no mesmo lugar. Faz e torna a voltar no mesmo lugar. Mas aquilo está produzindo alguma coisa positiva. Agora, no caso nosso didático, é justamente isso. Eu falo e torno a falar de novo, mas com outro ângulo. Torna a voltar na mesma história com outro prisma. E por aí vai. Isso tudo é circularidade didática. A técnica da circularidade e os processos todos, ela tem relação com a técnica do detalhismo e da exaustividade. É só pegar na enciclopédia que fala sobre esse assunto. Temos de bater em determinado conceito até o mesmo ser aprendido pacificamente, tanto por nós quanto pelo público-alvo, por meio de batidas na mesma tecla. Quer dizer, repetir, reprisar. Assim nasce a reeducaciologia. Agora tem o latim antigo, que educat pater magis quam qui genuit. O que educa é mais pai do que gera. Quer dizer, o professor, ele é muito mais pai do que o pai que fez o rapaz, o estudante. Por quê? Ele está indicando aquilo que é o destino da pessoa, que ela precisa aprender. O pai não, ele fez o corpo para o filho se manifestar. Então presta atenção, isso é muito antigo. O que educa, quer dizer, é muito mais pai do que aquele que deu a luz para o cara nascer. É assim que nos tornamos exemplos cosmoéticos para consciência e consciex intermissivistas, alcançando o patamar da arautologia intrafísica e extrafísica. Arauto é aquele cara que vem, alô, sabe como é que é?
3 horas da manhã, no Castelo de Abrantes, tudo como dantes. Isso aí é o arauto que está falando, que é o cara que era o vigilante, 3 horas da manhã, no Castelo do Marquês de Abrantes. Tá certo? Então, vocês têm que ver a mesma coisa aqui. Então, o professor, a hora que eu estou falando para vocês, estou tentando transmitir uma tarefa do esclarecimento, eu sou o arauto intrafísico. Agora, a hora que vem a consciência e fala alguma coisa para mim, ela é arauto extrafísico. Juntando os dois é que é o ideal. E a pessoa que está dando a aula é superior ao papai. Vocês, por exemplo, já deixaram os seus papais há muito tempo atrás. Já cuidaram da vida, estão seguindo o seu destino, procurando vivenciar a sua programação existencial. Então, veja, quem está dando aula é muito mais sério do que o papai. Como é que fica? Por quê? Está mexendo no destino da pessoa, está dando indicação. Uma outra coisa, a maioria dos filhos escuta mais o professor do que o pai. É verdade ou não é? Então, vamos começar a estudar isso. Isso vem da antiguidade, esse latinismo aí, do processo que nós colocamos. Vamos pensar nisso, vale a pena. Professor Valdo, o senhor poderia ampliar ali na verponologia, no segundo parágrafo, na página 26, a neoconstructologia pode ser inavaliável. Deixa eu ver, onde é que você está falando? É o segundo parágrafo, premissium. A premissa. Verponologia. A neoconstructologia pode ser inavaliável, é isso aqui? É, exatamente, nesse O contexto. que é a neoconstructologia? O caso é o seguinte, é uma expressão, uma ideia, uma pensata, uma máxima, um princípio que você está trazendo, mas que é novo. Agora, se é novo, às vezes, você não tem nenhuma ideia do processo. Isso aí, então, fica inavaliável, não tem mais louco, porque você ainda não entendeu, é um neoconstruto, ele é novo, como é que fica? Então, por exemplo, a hora que eu falo certas verpons, é verdade, relativa de ponta, mas que ela seja nova, é aquilo que eu chamo de neo-verpon, é um problema. Tem muitas que eu falei há 2 décadas, eu depois desisti. Uma delas é aquilo lá, ó, autotransafetividade. Há 2 décadas eu falei sobre isso, lá no Rio, depois desisti, porque o povo não entendeu nada. Agora, hoje, eu fui trabalhando naquilo, fui explicando mais, mas de vez em quando eu lembrava, preciso falar nisso, vamos ver como é que é. Agora, hoje, não, eu falo, vocês já estão entendendo. Então, você veja, no início era inavaliável, o povo não está nem entendendo o que eu estava falando. Quer dizer, então eu posso chegar aqui, o arauto, falar um negócio aqui e ninguém entender nada. E às vezes, até que eu estou certo, não estou tão errado assim. Pois é, porque entendendo os construtos, né, a gente consegue entender o modus operandi daquela nova, daquela verpon, né? Aqui, acabou. Se vem uma ideia nova, tem que criar tudo de novo. Tem que criar asas no seu pensamento, na sua pensenização, para você voar naquele espaço maior que foi aberto no cosmos. Então, a novidade enorme, é um problemão, é sempre assim. Então, toda vez que a gente mexer com o neo-verpon, abre o olho. Não é problema. Hoje, a estruturação das pensatas é a análise de neoconstrutos do que o senhor está mais de ponta trabalhando agora, aqui, nesse momento, né? Essa análise... Não, eu estou fazendo agora, não é isso, não é só análise. O negócio é a acumulação do meu material, que eu quero colocar tudo isso dentro de um dicionário oportunamente. Então, eu estou trabalhando agora com as pensatas para fazer a argumentação, dicionário de argumento. Agora, depois eu vou entrar no das pensatas verponológicas. Entendeu? Agora, vamos ver com o tempo. Agora, é só tirar dos meus livros, tem muita pensata, tem muita coisa, todo dia tem. Por exemplo, essa que eu falei da sacralização é uma pensata aqui, ó, falei hoje. Essa dos padre pedófilos, sacerdote brigões, etc. Isso tudo é uma pensata. Agora, a pensata pode ser muita coisa. Eu vou mostrar o que é que pode ser uma pensata. Por exemplo, a pensata, ó, hoje eu quero acrescentar na minha listagem, já tem uns 200 itens. Incitação
trocadilho, fábula, anagrama, tudo pode ser pensado. O dicionário ele vai ser basicamente o manual das pensatas também, de certa forma, né? Você vai... Não, é um dicionário, não é um dicionário. Ele é um manual, mas ele também vai ser um tratado de pensatas, no caso, conscienciológico. Eu vou pegar os meus livros, já tem uns 20 livros, né? Mais de 20. E vou tirar. Eu pedi agora para a turma para marcar as pensatas em amarelo nos livros, nos nossos exemplares aí. Eles vão me dar e eu depois vou recolher isso para fazer uma série, talvez, de volumes de 900 páginas, igual a enciclopédia, com as minhas pensatas. Eu, por exemplo, eu sento aí, eu sou capaz de fazer dezenas de pensatas. É só você falar o assunto que eu falo para você na hora. Mas não interessa. Tem que ver a qualificação disso. Fazer as coisas é a coisa mais fácil que tem. Agora, o problema é a qualificação. Agora, eu quero lembrar para vocês, falando em pensata, que eu vou tocar nesse assunto com calma agora, no próximo domingo, 20, né? Dia 20. E eu vou enfrentar isso aí. De cara, eu vou dar. Eu nunca dei isso em curso nenhum meu. Eu vou dar 7 documentos de cara para o povo pensar, de manhã e de tarde, para me acompanhar. Inclusive, vou dar um quadro sinótico violento aí, da estatística, com dissecção da estatística, para a pessoa ver. Agora, vou levar e trazer para vocês um monte de pensatas para mostrar. Por exemplo, a pensata, pelos papéis que a gente usa, que eu uso tipo letter, quer dizer, tipo carta. Você pega, então, 9 desses papéis, você tem milésimo, entende? De altura. Agora, você junta 5 milésimos, dá meio centímetro, tá certo? 5 décimos. Então, você tem 45 pensatas. Você junta mais 45, você tem 1 centímetro. 1 centímetro são 90 pensatas. 1 metro, então, você vai ter 9 mil. Tá certo? Então, você faz aí 1 metro de pensatas do papel, você já sabe que você tem 9 mil. 9 mil você pode fazer, talvez, aí, 2 ou 3 volumes de tudo que você já pensou na sua vida. Agora, o problema todo é o seguinte: todo mundo que trabalha com pensata tem uma tentação enorme de aumentar, de ter a quantidade. Isso é bobagem. Você tem que selecionar a qualidade. E aquilo tem que ser explicitativo, tem que ser bem claro, senão não adianta. Bom, a questão da pensata, é lógico, todo pensamento na origem é pensata. Mas aqui, no nosso caso, existe um conjunto de ideias que ela tem começo e fim, ela é autônoma, assim, nos casos que você põe aí. E você teria uma definição de pensata voltada aqui para nós, sei lá, deve ter, né? A pensata é aquele seu pensamento, no caso nosso aqui, vamos falar do nosso. A pensata é o pensamento grafado ou escrito, você está entendendo? Que tem princípio, meio e fim. Ele pode ter 3 palavras, mas ele tem princípio, meio e fim. Ele tem princípio, meio e fim, e ele está lá independente. Não, ele tem princípio, meio e fim. É um pensamento, Não, isso eu entendi. Agora, por exemplo, tem um monte disso. Por exemplo, você quer ver o que é pensata avançada? Aqui, ó. No universo da conscienciologia, a neo-ideia ainda mais obscura, quer dizer, aquela incompreensível, mais difícil, no departamento da mateologia, que é a ciência daquilo que a gente não sabe nada, é a da existência da consciência livre, a CL. Agora, depois tem outra, só para chatear. O único sol que a pessoa pode olhar fixamente é a consciência livre. Deu alguma ideia? Isso é a pensata. O que vocês acham? Esse é o chique do último aí para você, não é isso mesmo? Agora, outra coisa. Consciência. A consciência é uma sombra, 2 pontos. Não se molha na água e nem se queima no fogo.
que vocês acham? Essa é uma pensata tipo anexinha, uma máxima, ela dá para um lado e para o outro. Vocês nunca viram isso em parte nenhuma. Então é isso aí que a gente tem que procurar. É o jeito. E por aí vai. Agora, eu tenho, no dia de hoje, eu tenho 945 pensatas. Essas aqui são algumas. Eu fiz algumas aqui durante essa abertura também. Hein? Não, mas aqui eu tenho só umas, eu não tenho da letra P. Isso aí já está na letra P. Hein? Pois é, da letra M, não tem aqui. Aqui está só na S, C, etc. Eu só peguei um pedacinho. Que está na ordem alfabética. Agora, lá, se trouxer um monte aqui, já é outra coisa. Aí é capaz de ter isso que vocês estão querendo. Até o dia 20 eu vou movimentar isso tudo. Então pode ser que diminua ou aumenta. Depende, porque eu vivo colocando e tirando. Né? Tiro, ponho e tiro, ponho e tiro. É a vida. Agora, eu quero lembrar para vocês que isso não é artificial, não, tá? Não é inteligência artificial, não. É inteligência que, ó, a bufa escorre. Tem que gastar o bistunto, tá? Só pegando aquela questão que a Mauro trouxe, em cima de inteligência artificial e extrafísica, o paramicrochip, né? Ele é implantado na consciência, a princípio através do paracérebro. O que tem exatamente... Isso deve ser um toque assim, ó. E já fez. Mas o que exatamente... Não é nada igual ao computador, nada disso. É um toque. Porque a tendência, analogicamente, é pensar num chipzinho implantado. Não, esquece o chip do jeito que é. Ele tem um nome de chip, porque não tem outra coisa para falar, mas não é isso. É um toque. Uma cuspidinha, pronto, já foi feito. Vocês têm que começar a pensar grande estatisticamente. É como se fosse um upgrade. Agora é duro, né? O mental soma não é fácil. Pense que você, no duro mesmo, é uma bola de energia, um centro de inteligência. Agora, pode ser desse tamanho ou pode ser desse tamanho, depende de você. O que você está fazendo? A sua transfiguração é sua. Agora, esse centro tem inteligência. Por incrível que pareça, você tem inteligência. Valdo, nós fizemos uma conferência aqui, eu e a Rosa. Nós chegamos à conclusão, a Rosa aqui, a conclusão é a seguinte: pela lógica de tudo, o paracérebro igual consciência. Qual a novidade? Foi isso que eu falei. Qual a novidade? Até aí morreu toda a família do Neves. Toda a família de Neves, mas... Quem que é que tem mais? Mas, e daí? Se ele é autor... Vou botar uma lença. Mas é bom... Quer dizer que vocês chegaram a essa conclusão hoje. A hipótese... Seria bom vocês anotar para não esquecer, porque senão amanhã vocês vão esquecer e vão chegar de novo. É que eu pus como pergunta, eu não afirmei nada, que além do paracérebro podia ter algum fulcro de sei lá o que comandasse a coisa. O que é? Não sei se entende. Professor Valdo, quando o senhor fala... Segura a mão e fala. Aqui, segura a mão aí na terra. Além do paracérebro, eu perguntei se, por hipótese, que eu não sei, teria algum fulcro, que seria a consciência, intercadeando tudo, não sei, mas eu cheguei à conclusão que é o paracérebro. O fulcro. Já é o fulcro de tudo. Não, o fulcro é o paracérebro. Você é o fulcro. O paracérebro é o fulcro. Eu sou um fulcro. Aqui é um conjunto de fulcros. Então aqui é a Fulcrolândia. Tá claro? Professor Valdo, na real, no próprio Projeciologia, o senhor coloca mental soma como sendo um veículo. Ele é um veículo. Sendo veículo, ele é um veículo de manifestação da consciência. Mas ele é tão próximo que a gente considera como sendo a consciência, na real, mas ele ainda é um veículo. É um Agora, veículo. eu te pergunto, o que não é veículo? Aqui, ó, a hora que eu falo para você, um veículo aqui. Começa a raciocinar. O que não é veículo? Olha aí, você está com um negócio aí na sua mão aí, ó. Isso aí é um veículo. Veículo de som. E outra coisa, do seu laringo chakra. Veículo do laringo chakra.
Tudo é veículo. Mas ele é tão próximo à consciência que se considera sinonicamente de consciência. Analisa assim umas palavras mais intrigantes. Por exemplo, íncito, intrínseco, inner. Em inglês a palavra inner quer dizer o super íntimo, intimista. Então aí você vai começar a entender. O que você acha? Agora, o olho do furacão último que tem. É o mais próximo. O último olho do furacão. É o mais próximo que a gente consegue considerar da consciência. Então a gente pega você, faz uma massa assim no bolo. Lá no fundo ficou a consciência. Esse não foi, é indestrutível. O corpo todo pode destruir tudo na hora. Questão de minutos. Com a bomba atômica parece que o negócio às vezes chega a segundos. Mas a consciência continua. Ela é a mais teimosa de todas as coisas existentes, é o negócio mais teimoso que tem a consciência. Ela falou, não morro, e acabou, fim de papo. Não tem mais nada. Nós desejamos mais uns 200 verbetes da sua parte, com toda essa infraestrutura que você trouxe. Viva a inteligência artificial, a natural e a sua. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Carla, curso 40 manobras, Lani, Congresso de Autopesquisologia, Loche, Balanço Existencial, Luciana, imersão no curso, e curso Professor Valdo, Teresa, imersão processo-terápica em Brasília. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje a gente vai anunciar o resultado do sorteio mensal do programa Amigos, relativo ao mês de dezembro. O primeiro prêmio é uma revista Scriptor, lançada recentemente, agora na Semana da Escrita. Quem ganhou foi o João Paulo Ramos Costa, aqui de Foz do Iguaçu. Então, João Paulo ganhou a revista Scriptor. Foi lançada essa semana. O segundo prêmio é uma vaga no curso Assistência de Destino, que ocorre em 13 de fevereiro, junto com o Balanço Existencial, que é um curso que vai ser ministrado pelo professor Laênio Loche. Então, quem ganhou Assistência de Destino, então, é a Eliana Maria Moravski, de Curitiba. Então, Eliana de Curitiba ganhou, Eliana Maria Moravski, de Curitiba, ganhou a vaga, então, no Assistência de Destino. E uma vaga para o curso Balanço Existencial, que acontece agora de 9 a 12 de fevereiro, vai para... Então, quem ganhou a vaga no Balanço Existencial, gentileza da Apex, né, que vai falar daqui a pouco, é a Alessandra Michela Rodrigues do Nascimento, do Rio de Janeiro. Então, a Alessandra Rodrigues do Nascimento, do Rio de Janeiro, ganhou a vaga no 11º Balanço Existencial. E o prêmio especial para os amigos que renovaram a assinatura ou aderiram no mês de dezembro, que foi um total de 79 amigos, é uma super máquina Canon, semiprofissional, lançamento, top de linha, bacanérrima, e o ganhador ou ganhadora foi... Primeiro agradecer esses amigos que corresponderam aos nossos chamados aí, e fizeram quase 80 renovações no mês de dezembro, que nos ajudou a manter aí os recursos para o programa Amigo da Enciclopédia. Então quem ganhou foi a nossa amiga de Porto Alegre, chama-se Ígia Conceição de Franceschi. Ígia Conceição de Franceschi ganhou a máquina, a câmera digital da Canon do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carla Juliane. Estou aqui para convidá-los para o curso 40 Manobras, que acontecerá em Belo Horizonte no período do Carnaval. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, EPICOM e coordenador da CIP, no qual o aluno tem a oportunidade de vivenciar, através de 40 manobras energéticas, práticas, a assimilação e desassimilação energética, o arco voltaico, a assistência a outras consciências, aprende a trabalhar em grupo com as energias, aprende a lidar com situações de vampirização energética, dentre outros. São 40 manobras energéticas vivenciadas durante os 4 dias de carnaval em Belo Horizonte. Outras informações vocês podem obter pelo telefone 31 3222 0056.
diretamente na unidade do IPC em Belo Horizonte. Vou repetir. 31 3222 0056. É importante informar que as inscrições estão com desconto até 31 de janeiro. Nos vemos no curso. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o segundo Congresso Internacional de Autopesquisologia do IPC. Ele será realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013, em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon Cataratas. A chamada de trabalho encontra-se na saída do tertuliário e o prazo, nós queremos chamar a atenção, que é agora, na próxima semana, no dia 15. Então, nós convidamos a todos a participarem com suas autopesquisas e principalmente com a presença de vocês. A temática desse congresso é a Max ProEx Grupal. Então, a importância de todos estarem participando. O próximo ano é o ano de comemoração do Jubileu de Prata do IPC e também dos 15 anos de utilidade pública federal. Então, nós queremos juntos comemorar com todos as pessoas que são afinizadas com a ideia. Nós já temos 80 inscritos e nossa meta é chegar a 400 pessoas nesse congresso. Maiores informações no telefone 45-2102-1448 ou pelo e-mail congressos@iipc.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, considerando erros, acertos, conquistas, omissões, realizações. E a partir daí, estabelecer um plano de ação para os próximos anos, no intuito de melhorar os resultados na programação existencial. Nós vamos contar com em torno de 20 professores, com uma série de atividades dentro desse curso, que ocorrerá entre os dias 9 e 12 de fevereiro, ou seja, próximo mês, no período do Carnaval, de sábado a terça-feira de Carnaval. Só para trazer aqui alguns destaques, nós vamos ter a conferência com a professora Mabel Teles, sobre a holobiografia do Zéfiro. Professora Mabel, que fez 18 entrevistas com o professor Valdo sobre esta condição do Zéfiro. Vamos ter também o tema Proexis e Judaísmo, com o professor Alexandre Zaslavski, que vai abordar a sua condição de judeu e numa visão conscienciológica. Vamos ter também talk show com o professor Nário Takimoto, no qual toda a turma irá fazer uma bateria de perguntas e utilizar o professor Nário Takimoto como cobaia no estudo de Proex. Vamos ter também a conferência Maxi-Dissidência do Islamismo, com a professora Sheila Ali. Ela, que é uma quase gestante bomba, vai trazer esta condição com a visão hoje conscienciológica. Também a professora Juliana Costa, que vai abordar o tema infiltração cosmoética na África. Ela que se encontra nessa condição de infiltrada, segundo o professor Valdo, e atualmente vive na África. Vamos ter também identidade interassistencial com o professor Gustavo Vieira, de Porto Alegre, que vai trazer a condição dele da linha, da diretriz básica de Proexis. E contrapontos do parapsiquismo é um outro destaque, com a professora Sirlene Couto, autora de livros sobre a temática também, vai trazer aí a sua experiência no desenvolvimento parapsíquico. Essas são algumas das atrações do Balanço Existencial que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, mais especificamente no discernimento. Para mais informações, solicitamos contato com a Secretaria do CAEC ou no site www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria fazer um levantamento rápido de quem está escrevendo seus livros nesse momento. Os que estão presentes aqui, mãos, por favor, quem está escrevendo seus livros. Tá, algumas pessoas. Quem tem intenção de estar escrevendo? Então, só um convite para vocês aproveitarem a oportunidade. Nós estamos na Semana da Escrita, que já começou sexta-feira. A primeira atividade foi o complementário. E agora, durante a semana, começando amanhã, segunda-feira até sexta, nós temos o Imersão na Escrita. No Imersão na Escrita, a pessoa vai passar por campos de escrita,
todas as manhãs e todas as tardes. Então, ela vai escrever durante 2 horas, num campo otimizado de escrita, e depois ela tem meia hora para debater a sua experiência, suas dificuldades, suas ideias, com as pessoas que estiverem presentes. Então, de segunda a sexta, ela vai escrever de manhã, vai escrever de tarde, vai sair durante uma semana com um material bastante adiantado, porque concentrado exclusivamente nisso. Ao final de semana, a gente termina a Semana da Escrita com mais 2 atividades. No sábado, nós temos o painel Livro Aberto, aqui. Então, vão ser expostos os trabalhos no estágio em que estiverem, das pessoas que estão escrevendo seus livros e querem trocar ideias com outras pessoas sobre aquele tema. E no domingo, nós temos o curso avançado de redação conscienciológica do professor Valdo, e que tem uma taxa simbólica de R$30. Vai ser o dia todo, começando às 8 da manhã até às 15h30, com a pausa para o almoço. Para essas 2 atividades, a imersão na escrita e o curso do professor Valdo, nós precisamos que vocês se dirijam à recepção do CAEC para fazer a inscrição, para que a gente possa disponibilizar o espaço e o material adequado a todos. Então, peço aos interessados que não adiem isso. Vão já imediatamente à recepção e agendem a sua vaga, reservem o seu material ali. Ok? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar e convidar para o curso Imersão Progessoterápica, que vai ocorrer em Brasília, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. O curso de imersão é de 3 dias. Vai acontecer no Hotel Aliá, Setor Hoteleiro Norte. E é um curso que é uma autoprogessoterapia em grupo, projeção energética terapêutica, energização por 4 consciencioterapeutas, acoplamento energético com EPICOM, atendimento consciencioterápico individual e debates consciencioterápicos. E esse curso é sem pré-requisito. Então, maiores informações e inscrições, os e-mails cursos@oic.org.br ou no IPC Brasília, brasilia@ipc.org. Telefone 61 3346 5573. Obrigada. O verbete da manhã é de soma prematura anunciada, especialidade autodessomatologia. Autor, professor Daniel Torres. Obrigada, boa tarde a todos.